Gente, vou deixar mais pessoas entrarem na live, tá? Pra começar. E essa live eu vou deixar aqui 24 horas, né, no Instagram. E vou tentar aqui gravar da tela, tá? Do celular. Tem um aplicativo que grava a tela. Vou tentar colocar no YouTube, tá? Pra não ficar perdido, que a gente vai falar de muita coisa importante, tá? Então são uns 30 minutos, 40 minutos de live, tá? Quando tiver mais ou menos mais de 20 pessoas eu começo. E vocês podem ir mandando, tá? As perguntas de vocês. Eu já separei umas aqui que eu tinha colocado na caixinha de perguntas, tá? Mas eu vou esperar vocês fazerem perguntas também para eu poder iniciar, tá? Tirei até print aqui da tela das perguntas para eu não esquecer de nenhuma pergunta, tá? Que vocês mandaram. Quando tem 8 pessoas, esperar chegar mais gente, tá? Quando tiver umas 20 pessoas eu começo, tá bom? Eu comecei do nada, tá, gente? Porque assim, eu não planejo muito as lives, porque é raro ter um momento como esse, tá? Tá todo mundo lá embaixo assistindo Vikings, tá? Minha mãe, meu pai, minha irmã, tudo assistindo série lá embaixo. E eu tô aqui no quarto da minha mãe. Achei esse cantinho melhor, porque o meu quarto não tem muito... O cenário lá não é tão bom e a iluminação também não é tão boa. Por isso que eu vim pro quarto da minha mãe, tá? E eu tô só esperando entrar mais pessoas pra poder começar, tá? Vou ver que eu separei aqui, tá? Os prints das perguntas. E eu vou começar, tá, gente? Vou começar logo. Quem for entrando vai pegando a live, tá? Vou começar aqui a gravar a tela, tá? Então, gente, eu comecei essa live assim da hora, né? Assim, do nada, né? Mas eu vou começar aqui respondendo as perguntas de vocês da caixinha de perguntas, tá bom? Primeira pergunta, como vencer a fome emocional? Então, gente, é bem complicado, né? Porque a gente sabe que a questão psicológica mexe muito com a questão alimentar, né? Assim, o que domina a nossa dieta é principalmente a saúde mental, né? Então, geralmente essa fome emocional é quando a gente tá ansioso, quando a gente tá triste. Até quando a gente tá alegre também, a gente quer comemorar comendo, né? E assim, uma dica que eu dou, eu explico isso bem direitinho no meu e-book, tá, gente? Os 13 passos pro veganismo, quem quiser adquirir, tá? Ele tá um preço super bacana. É só me chamar no chat, tá? E assim, você tem que parar, pensar, respirar fundo, pensar o porquê você tá assim, se for alguma coisa de família, alguma coisa de relacionamento, alguma coisa do trabalho, etc. Você procura pensar se a comida vai resolver. Se você pensar já como se você tivesse comido, pense assim, não, isso só vai resolver se eu comer. Então você imagina que você comeu, que você tá com vontade, né? Você imagina que você comeu e faz uma reflexão. Isso adiantou eu ter comido? Se a resposta for não, então é fome emocional. E daí, mas como é que eu vou controlar a fome? Então, você tem que se distrair, vá ler um livro, vá ver série, vá ver um filme, vá, sei lá, se você gosta de jogar videogame, se você toca, vai tocar, vai, sei lá, fazer qualquer coisa que você goste, que a fome, essa fome, entre aspas, vai acabar sumindo, né? E eu abordo esse tema bem direitinho no meu e-book. Tem outra pergunta aqui, né? Mais explicações sobre o levedo de cerveja. Sim, gente, o levedo de cerveja ele é um suplemento natural, tá? O levedo de cerveja ele é resultado da fermentação da cevada, tá? Mas não tem glúten.
e ele é riquíssimo em vitaminas do complexo B, tá? Muitas fontes dizem que ele contém vitamina B12. De fato, ele contém a vitamina B12, porém, é a vitamina B12 inativa, tá? Portanto, não vai servir no nosso organismo. Então, é como eu sempre digo, eu já falei aqui, que a B12 a gente tem que suplementar, tá? Todo mundo tem que suplementar a B12, tá certo? E eu explico também num vídeo lá no canal, tá? Suplementação de B12, é só colocar lá. Tá entre os últimos, tá? Algum alimento para acabar com a acne hormonal masculina da adolescência. Então, gente, não tem nenhum alimento milagroso que vai fazer acabar com a acne. Primeiro, eu tinha acne, tá? Eu sofria muito de acne. E assim, o que resolveu? Gente, eu fazia peeling, eu colocava 1000 coisas na minha cara, não adiantava nada, 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 nada. O que resolveu foi mudar minha alimentação. Até quando eu era só vegana, que eu passei pouco tempo vegana, eu ainda tinha um pouco de acne, tá? E às vezes quando eu exagerava no amendoim ou nas oleaginosas, né? Eu tô controlando mais, que eu tô seguindo 80-10-10 à risca agora. Mas até quando eu pesava no amendoim, eu sentia que nascia não uma acne antiga, né? Mas uma ou duas ali. E eu percebi que tem tudo a ver com a alimentação, gente. Às vezes não é hormônio, tá? Às vezes os hormônios estão descontrolados, mas por conta da alimentação. Então, gente, a alimentação reflete em tudo. Então, assim, não tem um alimento milagroso, tá? O que vai resolver a acne é diminuir alimentos inflamatórios, que é alimentos de origem animal, o queijo, leite, principalmente, tá? Leite é um veneno se você quiser acabar com a acne, com o estado inflamatório do seu corpo. Retire leite, queijo e derivados imediatamente, tá? Nem tanto a carne provoca acne, mas os derivados de leite, gente, certo que você vai ter acne. E assim, diminui também o óleo, as frituras, tá? Diminui frituras também, principalmente óleo refinado, principalmente fonte de lipídio. Não tô falando de lipídio das gorduras boas, tá? Como abacate, oleaginosas e tal. Mas gordura trans, gorduras, óleo mesmo, azeite também, gente, azeite é refinado, tá? O pessoal diz que é saudável, realmente é menos pior do que o óleo de algodão, óleo de canola ou banha, né? Que muita gente usa banha achando que é saudável e não é, é pior ainda. Mas entre esses, o azeite é o menos pior, mas ele não vai deixar de ser uma coisa industrializada e refinada, tá bom? Então é isso. Remédio para acne é reeducação alimentar, tá, gente? Indução ao cru. Então, gente, eu sempre falo aqui, estude, pesquise, porque o primeiro passo de uma mudança é a informação, é estar informado, entendeu? Então pesquise, eu tenho meus e-books, se você quiser, e-book de receita. É bom você ir adquirindo, aprendendo receita e tal, mas antes de tudo, primeiro, recomendo você pesquisar, ver documentários, ler livros também. Eu indico o livro 80-10-10, é muito bom, tá? Mas também procurar um nutricionista, tá bom, gente? Uma pessoa da área da nutrição, principalmente que tenha experiência com alimentação vegana e de preferência crudívora, tá, gente? Porque vocês vão chegar em nutricionistas que eles vão rir da sua cara e chamar de louco. Eu sei porque eu tô dentro da faculdade, eu sei o quanto de preconceito que eu sofro, tá? Não dos professores, mas dos meus colegas, das pessoas que não são do meu curso. Eu vejo que as pessoas acham radical, acham... E assim, gente, é o sistema. É o sistema, infelizmente, que ensina as pessoas que tem que comer carne, tem que comer leite, tem que consumir leite, tem que consumir ovos. E a gente sabe, se você pesquisar, se você for procurar fora, se você tiver a experiência de passar pelo menos 2 semanas sem carne, sem ovo, sem leite, você vai ver a diferença, entendeu?
E as pessoas dizem, mas não tem estudo que comprove que o frugivorismo é a nossa alimentação ideal, que o frugivorismo não é uma dieta segura. Gente, como é que vão fazer estudos se nem 0,001% da população é frugívora? Então, como é que eles vão fazer estudos? E outra, eles não vão fazer um estudo desse porque, principalmente, teria que ser pesquisadores que não tenham ligação nenhuma com a indústria, que é muito raro, gente. Porque tudo tá ligado à indústria alimentícia. Infelizmente, até os eventos de faculdade. Na minha faculdade, às vezes tem patrocínio de empresa de refrigerante. Qual é a lógica disso, gente? Então, a indústria, principalmente da carne, paga muito estudo pra dizer que a carne faz bem, paga a mídia pra dizer que a carne faz bem, mas a gente sabe que a carne é um dos principais causas de câncer, tá? De todos os problemas que existem de saúde e doença crônica, tá? E assim, até me perdi onde é que eu tava, gente. Pois é, enfim, o frugivorismo é a nossa dieta ideal, mas assim, você tem que procurar um nutricionista pelo menos vegano, tá? Pelo menos vegano ou que tenha a mente aberta, tá bom? Você vai lá, você vai dizer, olha, eu quero uma dieta frugívora, assim, assim, assado. Se ele não quiser, você procure outro, tá? Não vai achar que você tá maluco, que só porque a nutricionista, o médico falou que isso é loucura, eu vou parar. Não, gente, isso é o sistema, é culpa do sistema, tá bom? Quem tiver interesse, assim, eu tô pensando em fazer um e-book, tá? Contando a minha experiência, tá? Com a transição pro frugivorismo. Eu tenho uma com a transição pro veganismo, mas eu pretendo mais na frente, porque agora, gente, eu tô lotada de coisa. E logo vou voltar à faculdade, meus estágios, tá? Tem meu TCC ainda, mas em breve vou fazer. Mas por enquanto, quem quiser mentoria de transição frugal, tá bom? Dicas de substituições, etc. Pode me chamar no chat, tá bom? Que eu dou mentoria, tá? Aí a gente acerta lá como vai ser. Deixa eu ver outra pergunta aqui que me fizeram. Vitamina D. Então, gente, a vitamina D, assim, os alimentos de origem animal, né, como ovos, fígado, se não me engano, tem vitamina D, mas a gente pode perfeitamente, a gente sintetiza a vitamina D, tá bom? É só pegar sol, pegue sol, e é impossível, gente, ter, assim, se você é crudívoro vegano, ter deficiência de vitamina D, tá? Porque a gente mora num país tropical, né? Então, se você for ali na esquina, você já pegou o sol o bastante para sintetizar sua vitamina D diária. Então, assim, mas se você tiver deficiência de vitamina D, aí você faz exames, você vai no médico, para poder fazer a suplementação adequada, tá bom? Mas eu tô dizendo das pessoas saudáveis, veganas, crudívoras, elas conseguem facilmente atingir a vitamina D diária, tá? Sobre o jejum, eu separei essa aqui mais pra frente, tá? O jejum, gente. Eu vou falar primeiro aqui, eu separei até um print aqui pra poder falar bem direitinho, tá? Pra vocês. Eu vou falar primeiro dos benefícios do jejum intermitente, começando logo assim. O nosso organismo, ele foi feito pro jejum intermitente, tá? Os nossos ancestrais, eles passavam muito tempo sem se alimentar, devido à escassez, tá? De alimentos. E devido também que eles andavam faziam longas caminhadas atrás de fruta, tá? E uma das explicações, a gente tem a visão colorida, para diferenciar as frutas maduras de verdes, para diferenciar as frutas das florestas em geral. Os carnívoros felinos, eles não têm a visão colorida. Por quê? Porque eles não precisam, porque eles não são frugívoros. A gente é frugívoro, tá? Inclusive tem no livro 80-10-10 todas as comparações anatômicas dos seres humanos com os carnívoros, tá? Que a gente tem nada a ver com carnívoro, a gente não é carnívoro, tá?
A não ser que você fique com água na boca de ver um cadáver no meio da pista, tá? De um bicho morto. E caçar, matar ele com os próprios dentes e sentir prazer nisso. Se você... Mas assim, mesmo se você fizesse isso, você precisaria de ajuda psicológica, né? Porque não seria normal. Mas lá, vamos começar com os benefícios fisiológicos do jejum. Redução da glicemia, insulinemia, IGF-1, colesterol e triglicerídeos. Então, o jejum ele reduz as taxas de colesterol, tá, no nosso sangue. Falando em colesterol, os veganos não consumem colesterol, a gente não precisa consumir colesterol, tá? O nosso próprio corpo sintetiza o colesterol. E o que ajuda são as gorduras boas, tá? Presentes nas nozes e frutas como abacate. Vamos lá. Redução do batimento cardíaco e da pressão arterial. Então, o jejum ele auxilia na pressão arterial também, tá? Redução da inflamação e estresse oxidativo. Ou seja, gente, o estresse oxidativo é como se fosse vou explicar para vocês aqui. Estresse oxidativo é como se fosse... As nossas células estão se renovando a cada minuto. E as células velhas vão se acumulando no nosso sangue, entendeu? A gente precisa estar eliminando e tal. E o jejum facilita o nosso organismo a estar tanto substituindo as células velhas pelas células boas, quanto tá eliminando essas células velhas, tá? Chamada apoptose. Aumento da sensibilidade insulínica, ou seja, o seu corpo ele tem mais facilidade em, digamos assim, administrar a insulina, tá? Aumento da resistência celular ao estresse. Então, as nossas células, elas ficam mais fortalecidas. Aumento da autofagia. O que é autofagia? É justamente o que eu disse, a apoptose, né? Que vai facilitar a limpeza mesmo do nosso organismo, retirar as células velhas e substituir por células boas, tá? Normalização da microbiota intestinal. Então, gente, a nossa microbiota intestinal é tão importante que ela é chamada do nosso segundo cérebro, tá? A maior parte do nosso sistema imune tá no nosso intestino, para vocês terem uma ideia, tá? Prolongamento da vida e rejuvenescimento, claro, né? Mais eficaz perda de peso, óbvio, né? Que isso vai depender também se você segue um protocolo específico para o seu organismo, definido o déficit calórico, como você vai compensar depois, né? Se o seu objetivo for perder peso, você vai fazer um equilíbrio de déficit calórico com o consumo, né? Pós-jejum. E se você não quiser perder peso, também é possível você fazer o jejum, como eu faço, tá? Eu não quero perder peso e nunca perdi, eu não perco um quilo sequer fazendo jejum, porque eu sei o meu déficit calórico, eu sei como compensar depois, tá? Melhoria em todos os biomarcadores e parâmetros mensurais da fisiologia, tanto físico quanto mentais. Então, gente, eu sempre falo que clareza mental. O jejum ele te dá uma clareza mental assim extraordinária, tá? Você consegue pensar melhor, você consegue se concentrar melhor, tá? Estimula a neurogênese e melhora da capacidade cognitiva e diminui a perda e aumenta a capacidade da mesma. Então, gente, como eu acabei de dizer, né, a clareza mental. Menores incidências de diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres, inflamação e elevação espiritual. Ou seja, gente, o jejum ele também diminui os biomarcadores inflamatórios, tá, do nosso corpo. Ou seja, a gente melhora o nosso perfil fisiológico, diminuindo a inflamação, tá bom? Isso graças a que a gente também dá um descanso para o nosso sistema digestivo, tá? Porque a gente precisa de um tempo para digerir, precisa de um tempo para absorver todos os nutrientes, tá? A gente absorve lá no intestino os nutrientes, a gente absorve os micronutrientes, a gente absorve lá no intestino um pouquinho dos macro também, mas principalmente os micronutrientes, tá? Inclusive a vitamina B12, tá?
É por isso que 50% dos onívoros têm deficiência, enquanto 60% dos vegetarianos têm deficiência de B12. Então tá aí equilibrado. Como eu disse, todo mundo tem que suplementar a B12. Muitas vezes é por falta de consumo, que eu já falei aqui no vídeo sobre B12. Os animais, eles são injetados com B12, tá? Porque até eles não estão consumindo B12 por culpa dos agrotóxicos no solo, que destruíram o solo. Esterilização exagerada dos alimentos, tá? A limpeza, até por conta da poluição, da sujeira do solo. Então, realmente, a gente tem que fazer essa limpeza, tá? E as pessoas falam, mas as pessoas só pegam no pé dos veganos. Por quê? Porque é ignorância, gente. Principalmente também que às vezes o médico não pede a dosagem de vitamina B12, também não pede a dosagem de ácido metilmalônico, que também é um dos indicadores, tá? Para indicar a deficiência. E acaba que o foco fica na gente, né? Principalmente nos crudívoros. Primeira pergunta é a B12 e as proteínas. As proteínas, eu nem preciso dizer, né, gente? Porque eu sempre estou postando aqui a quantidade de proteína que eu consumo no dia e excede muito mais do que a recomendação, tá? Porque, e a recomendação da OMS, ela é muito alta, tá? Comparada à nossa real necessidade. Nossa necessidade não chega a 0,8 gramas por quilo, tá? E tem recomendações que recomendam 2 gramas a cada quilo de peso. Gente, isso a gente já tem documentado, tá? Na literatura científica que excesso de proteína causa problemas, principalmente no estômago, tá? E é isso, gente. Vamos mandar pergunta aí que eu já tô falando demais aqui. Acho que a clareza mental está até acima dos benefícios da saúde. Eu acho que é um equilíbrio, né? É um equilíbrio, porque o jejum, ele... Primeiro, gente, os animais, a gente mesmo, a gente é animal, né? Quando a gente tá doente, a primeira coisa que acontece, perda de apetite. Por quê? Não é sintoma da doença. É o nosso corpo dizendo, fechado para reparos. Então, relaxa aí, para de comer só um pouquinho, enquanto a gente gasta a nossa energia para curar a doença, tá? Porque se o nosso organismo for gastar energia com a digestão, vai ficar aí competindo. Então, você demora mais tempo a ficar melhor, né? Daquela patologia. E a pessoa acha que entupir o doente de comida vai melhorar. Faz piorar, né, gente? Principalmente que às vezes é canja de galinha, é sopa de carne, sem palavras, né? E assim, como eu tava falando do jejum, e assim, o jejum, você tem que seguir um sistema, um protocolo, primeiro, que atenda o seu objetivo, em que você, se você quiser emagrecer, que atenda o seu objetivo de emagrecer. Se for para manter o peso, que seja para manter o peso, manutenção da saúde, né? Dependendo da sua rotina, da dieta que você leva, porque nem todo mundo é vegano, né? Eu sei, nem crudívoro. Então, dependendo da sua dieta, dependendo da hora que você come, dependendo da hora que você acorda, dependendo de tudo isso. Então, você tem que seguir um protocolo feito justamente para o seu organismo. E quem tiver interesse, tá? Eu elaboro protocolos personalizados. É só me chamar no chat, tá bom? Eu também divulgo aqui o meu e-mail e o meu WhatsApp também. Se você quiser mandar mensagem no WhatsApp, também fica à vontade, tá? Meu WhatsApp é livre pra vocês, tá bom? E vamos olhar aqui mais perguntas. Eu nem sei se tá gravando aqui, eu acho que tá. Depois eu vou colocar essa live no YouTube, tá? Se der certo aqui, eu tô fazendo um teste, tá? Domínio, eu tava falando das documentários, né? Domínio é muito bom. Outro documentário, assim, focado na saúde é What the Health, que, se não me engano, tem na Netflix, se eu não me engano, mas tem no YouTube, eu acredito que tenha. E outro também que lançaram agora, né? Acho que a maioria já conhece, é The Game Changers, a dieta dos gladiadores, né? Muito boa também, muito, muito, muito boa. E tem terráqueos, né? Os mais famosos.
óleo de coco, eu tava falando do azeite, né? Então, gente, óleo de coco também, infelizmente, é refinado, tá? Alguns crudívoros usam em receitas e tal, mas é uma vez esporádico, tá? Óleo de coco, acho que eu usei umas 3 vezes nas minhas receitas e tal. Às vezes eu até publico aqui receita com óleo de coco, mas é só mesmo ali pra gravar, pra quem consome, mas eu mesma não consumo mais, tá? Porque assim, primeiro, a maioria das minhas receitas eu não vejo diferença usar óleo de coco ou não usar, tá? Mas assim, ele é o óleo menos prejudicial, tá? Comparado também com o azeite. Ele ainda é menos prejudicial que o azeite. Mas não deixa de ser refinado, gente. Ali ele separou, teve um processo que separou só o óleo do coco. O coco em si já é uma fonte riquíssima de lipídio, né? E ainda vão lá e separa, fica ali zero carboidrato, zero proteína, zero tudo. Só fica 100% o óleo. Lógico que tem alguns compostos, né, bioativos, como ácido láurico e etc. Mas é refinado, né? Então, se você puder, se você não quiser excluir totalmente o óleo da sua vida, se você tem alguma receita que você acha necessário o óleo, você pode estar usando óleo de coco. Eu recomendo porque é o menos prejudicial, tá? É menos até que o azeite. Oi, boa noite, seu cabelo é lindo, então queria saber o que você usa na finalização do cabelo para pentear. Então, gente, assim, o meu cabelo, eu pintei ele uma vez de californiana, tá? Eu pintei daqui pra cá e me arrependi, mas eu não queria cortar porque daí eu ia teria que cortar Chanel. E aí eu comecei a pintar da cor mesmo do meu cabelo, né? E até vocês percebem, às vezes, quando eu posto foto do meu cabelo inteiro, que ele é, assim, passando da metade, ele é meio que um ruivo escuro. Então, isso é a tinta saindo, tá? Porque quando desbota, nunca fica da cor natural do seu cabelo, né? Então, desde esse tempo, faz uns 2 anos que eu parei de pintar totalmente e não coloco química, não faço hidratação de salão, nada. A única coisa que eu ainda utilizo, assim, de químico é o anti-resíduo, porque o meu cabelo ele é muito oleoso, gente, é muito oleoso, é genético. A minha pele não é oleosa, depois do crudivorismo melhorou tudo. Mas assim, e também aqui onde eu moro, gente, é muito calor, muito calor. E eu malho. E eu suo muito, porque é natural, né, da gente suar. E principalmente eu, assim, que eu procuro não usar antitranspirante, eu não uso antitranspirante e o processo detox do meu corpo ele é muito mais intensificado, então eu vou suar mais. E isso acaba que reflete todo no meu cabelo, então eu preciso utilizar anti-resíduos. E eu utilizo um anti-resíduo, tá? É vegano. Eu não sei se é vegano assim, a empresa, mas ele mesmo é vegano, tá? Aí eu utilizo ele. Eu tava utilizando a linha orgânico natural, mas acabou e daí eu comprei da Sala Online, no uso da Sala Online, o shampoo e o condicionador. E pra finalizar eu coloco, eu passo a máscara da Scala, tá? Eu não tô me recordando o nome agora, mas é da Scala, aqueles potões grandes assim. E só. Aí eu coloco o condicionador, né, da Sala Online. E às vezes, agora eu tô fazendo mais hidratação com abacate, umectação noturna com abacate e óleo de coco, tá? Às vezes eu coloco óleo de rícino. E só isso que eu utilizo no meu cabelo. E agora nessa quarentena eu tô deixando ele mais natural. Mas aqui, ó, eu publiquei agora há pouco uma foto dele natural, mas aqui eu fiz um pouquinho de prancha, tá? De chapinha. Mas é o máximo de coisa que eu coloco nele, é chapinha e só. É receita natural. Tem a receita da máscara, tá? De abacate lá no canal. E aqui também no IGTV tem a receitinha da máscara, tá bom? Só ir lá. Quanto tempo você levou para conseguir sentir o gosto real das folhas e gostar? Gente, assim, na verdade eu sempre gostei de vegetais, tá?
Tinha uns vegetais, claro, que eu não gostava. Tipo, gente, eu não gostava de mamão. Eu não gostava de melão, não gostava. Deixa eu ver outra coisa que eu não gostava. Eu não gostava de berinjela, não gostava de... Acho que só, o resto eu sempre gostei de vegetais. Então foi mais fácil pra mim me adaptar, sabe? Mas eu passei a sentir o real gosto mesmo dos alimentos quando eu comecei a tomar bastante suco verde, né, pela manhã. E assim, o meu suco verde, antes eu colocava abacaxi, maçã e uva, sabe? Mas, assim, eu não aconselho muito a misturar muita fruta em suco. Assim, é bom, é bom. Mas prefiro a fruta in natura, tá? Os sucos, eles são muito importantes, tá? Principalmente em algum tratamento de alguma coisa. Eu tenho até um e-book aqui só de sucos, tá? Curativos. Cada suco é específico para prisão de ventre, para quem tá fazendo tratamento de candidíase, de muita coisa. Muita coisa lá, tá bem bacana o e-book. Mas assim, como eu tomo suco todo dia, é o meu café da manhã de todo dia, eu optei pela melancia, por quê? Porque ela tem muito teor de água, tá? E não tem muito prejuízo nas fibras, rende muito, é super fácil de fazer, você só bate ali com as folhas e pronto. Fica muito bom, muito bom. E assim, eu fazia o suco verde, mas no começo não era... Desde o começo era bem doce, porque eu utilizava muita fruta, né? E quando eu coloquei a melancia, eu percebi que o suco ficou um pouquinho menos doce. Mas como eu tava acostumando já o meu paladar, sem açúcar, sem industrializado, eu fui me adaptando melhor. E hoje, gente, eu tomo suco verde com melancia, parece que eu coloquei 3 colheres de açúcar, eu juro pra vocês mesmo. Eu acho muito doce, bem doce. E eu coloco, gente, 8 folhas de couve às vezes. Ora pronobis, que o pessoal diz que é ruim, é amargo. Gente, eu coloco eu tenho em casa, né? E tem muito. Eu coloco assim, eu pego uma muda desse tamanho, que tem mais ou menos umas 30, 40 folhas, e coloco tudo no mesmo suco. Coloco capim santo agora, coloco espinafre, que by the way é amargo, assim, pra você comer. Mas eu não sinto amargo no suco quando eu bato, não sinto. Eu como vegetais crus de boa. É tudo questão de hábito, gente. Cada pessoa tem um tempo, né, pra acostumar o paladar, já que o nosso paladar, ele se regenera a cada 20 dias, né? Maca peruana tem alguma contraindicação? Então, gente, não, por ser um suplemento natural, eu não vi nenhum dado na literatura ainda contra ele, tá? Eu só vi falando benefícios dele e eu acho que não tem contraindicação nenhuma. Deixa eu ir. Ui. Gente, eu morro de medo de mexer aqui e fechar. Ai. Gente, que eu não tô conseguindo baixar aqui pra ver as perguntas de vocês. Gente, que eu tô sem óculos, tá? Qual o ideal de proteína que você acha? Então, gente, eu falei aqui porque assim, gente, vai depender também se você tem alguma condição de saúde, tá? Principalmente doenças renais e etc. Tem uma recomendação específica, tá bom? Mas para uma pessoa saudável, segundo a OMS, é de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso, tá? Mas na dieta 80-10-10, segundo o Dr. Douglas Graham, da Crudivorismo Higienista, tá? Essa indicação baixa um pouquinho, tá? Vai para 0,7, 0,6, o que a gente consegue facilmente atingir numa dieta crudívora até a recomendação da OMS. Às vezes, gente, eu faço um balanço, né, de tudo que eu comi no dia e vou lá ver a quantidade de proteína. Às vezes eu mesmo me assusto, porque é muita proteína, mais do que a OMS preconiza até.
Então, gente, não tem essa de ter deficiência de proteína, tá? Isso é um mito. É um mito tanto na alimentação vegana quanto na alimentação frugívora, tá? Crudívora. Principalmente quem consome oleaginosas, grãos, tá? Mas nas frutas e legumes também tem proteína, o que a gente necessita. Opa. Então eu vou começar aqui de novo, tá, gente? A gravar, eu vou ter que juntar 2 vídeos porque excedeu aqui o tempo de gravação. Mas eu vou colocar lá no YouTube, tá? Eu ouvi dizer que comer verduras junto com frutos dificulta a digestão, é verdade? Então, gente, é assim. O nosso corpo, ele digere melhor se a gente consumir somente um tipo de alimento. Por isso que nós frugívoros costumamos fazer muito monorrefeição, que é comer só um tipo de fruta, comer só um tipo de vegetal, entendeu? Mas isso, assim, eu não gosto desse termo radical, mas não vamos ser radicais, né? Eu mesmo gosto muito de misturar fruta com legume, tá? Principalmente em salada, eu misturo banana com alface, com tomate, e às vezes os nutrientes da fruta se complementam com os nutrientes das folhas, tá? Dos vegetais, por exemplo, vitamina C com ferro. Então eu acho que não tem nenhum problema, tá? Consumir frutas junto com legumes, principalmente em saladas. Mas é preferível fazer, por exemplo, tire 2 dias na semana para fazer uma monorrefeição, né? Ou 3 ou 4. Quanto mais dias, melhor. Você inclui uma monorrefeição ao dia, tá? Mas misturar não tem nenhum problema, nenhum, absoluto nenhum. Quais frutas que não pode misturar para comer? Não tem essa, gente. Pode misturar qualquer fruta, pode misturar fruta doce com fruta ácida, pode misturar. Assim, tem uma tabela, tá? Que tem a combinações de frutas doces só com frutas doces, frutas ácidas só com frutas ácidas. É questão de digestão, às vezes, de até nutrientes também, mas também não é obrigatório seguir a risca, tá bom, gente? Não precisa ser também tão paranoico desse jeito. Porque assim, é 1000 vezes melhor você misturar fruta doce com uma fruta ácida do que, sei lá, e tomar um refrigerante, por exemplo, né? Então as pessoas ficam muito... as pessoas querem achar muito motivo, assim, muita coisa na alimentação crudívora, mas tem coisa muito pior, como consumir um refrigerante, misturar uma gordura trans com com açúcar refinado, então isso é muito pior, né? Então não fique com essa neura de que não pode misturar fruta, não fique com essa neura, tá? Gente, daqui a pouco eu vou encerrar a live, tá? Que é mais mesmo pra não ficar muito longa, porque eu vou colocar no YouTube, tá? E aqui daqui a pouco vai encerrar o tempo de gravação e eu quero pelo menos só 2 vídeos pra juntar e colocar lá. E vai ficar mais 24 horas aqui. Eu vou aproveitar esse tempinho, tá? Que vocês não estão fazendo perguntas, pra falar um pouquinho dos cursos, tá? Então, gente, eu tenho 2 cursos de receitas, um curso de fermentados, tá? São 3 módulos, e um curso de desidratados, que são 4 módulos. Então, gente, eu ensino a fazer receitas. O de fermentados é muito rico em probiótico. Os probióticos, gente, inclusive eu fiz agora um curso pra Conan, tá? Quem quiser adquirir, o Gustavo ainda vai me mandar a divulgação, tá? É um curso tudo sobre fermentados, tipos de fermentados. Tem receita lá também, inclusive. Mas não é só receita. Eu falo também da origem da fermentação, pra gente entender um pouquinho da história e etc. E assim, nesse meu curso mesmo, é mais de receitas, tá? Porque assim, eu acho bem mais interessante só de receita. Porque é mais didático, mais rápido, entendeu? E são vídeos curtinhos, são videoaulas, são videoaulas bem didáticas, tá? De receitas, tem doce, sem açúcar, tem como você cozinhar os alimentos sem cozinhar, entendeu?
Porque cada vegetal tem um tempo de fermentação, tem um método. Eu ensino bem direitinho lá, tá, gente? Porque assim, fermentação é muito bom, mas você tem que fazer de forma segura, de forma correta, porque envolve bactérias, tá? Se tiver alguma coisa ali que não tá certo, que é uma bactéria patogênica, você pode ter uma intoxicação alimentar séria, tá? Então, por isso que eu disponibilizo o meu curso de fermentados, tá? Que eu ensino várias receitas maravilhosas. Gente, é muito bom o curso. E o de desidratados é o que mais sai, o que as pessoas mais procuram. Eu procurei, nesse de desidratados, refazer versões de junk food, como, por exemplo, coxinha, coxinha, cinnamon rolls, que é uns rolinhos de canela, que geralmente leva farinha, açúcar. Eu tenho lá a versão crudívora, tá? Sem açúcar, sem farinha. Tem bolinhos empanados, tem hambúrguer, tem pão, 2 tipos de pães, tá? Tem, deixa eu ver, rolinhos de fruta. Tem muita coisa. E assim, eu faço no desidratador, mas para quem não tem desidratador, eu ensino lá como fazer no forno sem perder tantos nutrientes, tá? Pra receita ficar o mais parecida possível como se fosse feita no desidratador. E é isso. Esses são os cursos, tá? E o meu e-book de receita, gente, o meu e-book de receita finalmente vai sair. Finalmente, glória, aleluia. Quase 300 receitas, tá? Eu elaborei bastante receita. Juntei todas as receitas desde o começo do crudivorismo, as que me ajudaram na transição. Mas assim, é só receita crudívora, tá? Só receita sem açúcar, só receita sem óleo, sem glúten, sem farinha, tá? Algumas receitas eu sugiro o óleo de coco, mas não é obrigatório, tá? É só se você não quiser, tirar ele ou não quiser, assim, abolir todo. Mas assim, não faz diferença na receita muitas vezes, tá? E algumas vezes eu recomendo na receita, às vezes tâmara, a pessoa não tem acesso, a usar o açúcar de coco, tá? O açúcar de coco, gente, ele é o único açúcar saudável, tá? Apesar dele ser refinado, ele tem um impacto glicêmico muito baixo. Se ele é um pouco caro, mas vale a pena, tá? Ele tem assim, eu nunca comprei, tá? Nunca comprei porque eu acho muito caro e não vejo necessidade na minha alimentação. Mas para quem acha difícil, ainda faz alguma receita que precise de açúcar, eu recomendo fortemente o açúcar de coco, tá? Ele é muito bom. Entre o açúcar de coco e os outros açúcares, adoçante, gente, adoçante, não se iludam. Adoçante, ele destrói a microbiota intestinal, tá? Além de ser uma coisa sintética, o seu organismo não sabe nem o que é que faz. É menos prejudicial você consumir uma colher de açúcar refinado do que um adoçante, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia. Então, adoçante é ilusão. E o mel, gente, mel primeiro, mel não é vegano, mel é vômito de abelha e mel é praticamente só uma solução de açúcar. Ah, mas mel é bom para a garganta, mas mel é... Gente, eu tinha uma professora que ela, assim, não gostava de veganos, não defende totalmente a indústria animal, mas ela falou uma coisa que até hoje tá na minha mente e eu concordo plenamente com ela. Gente, mel é só açúcar. Os benefícios, muitas vezes, que a pessoa sente na garganta e tal, não tem nada a ver com mel. Muitas vezes o mel é junto do própolis, né? Eles vendem o mel junto com o própolis pra dizer que é um remédio contra a tosse, contra não sei o que, mas as propriedades vão estar ali só por causa do própolis. Não é por causa do mel, entendeu? E mel engorda do mesmo jeito, mel tem um impacto glicêmico do mesmíssimo jeito do que açúcar, tá? Então, mel é só um disfarce ali. Mel é só um disfarce ali pra vender uma coisa saudável. Porque assim, o ser humano, gente, ele acha 1001 maneiras de explorar os animais, né? Então o mel foi mais uma coisa que eles viram que ia dar lucro
E fizeram esse bafafá todo dizendo que mel é saudável, mas não é, tá, gente? Então, falar em mel, tem um melado de cana, que assim, o impacto glicêmico dele é o mesmo do açúcar, né, que vem da cana e tal. Mas assim, ele também é interessante para substituir o açúcar. Principalmente assim, porque ele ainda é menos prejudicial, porque tem o açúcar mascavo, né? Tem assim, os níveis de refinação, melado de cana, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar e o açúcar refinado. Tem algum aí que eu me esqueci, mas é porque eu não manjo muito não. De açúcar, porque eu não consumo, primeiro eu não compro, né? Eu não consumo. Mas o melado de cana, ele é assim, ele é menos saudável do que o açúcar de coco, tá? Mas melado de cana eu cheguei a usar umas vezes, tá? Porque a minha mãe comprava, a minha mãe gostava muito de comprar. Mas assim, ele é um pouquinho caro, o preço, tá? Mas não tão caro como o açúcar de coco. Então, ele também é uma alternativa, tá? Mas muitos crudívoros usam, inclusive melado de cana. Mas, assim, se você quiser ir aos poucos, te retirando aos poucos, melado de cana é uma boa opção, tá? É o vegana maravilhosa, perfeita. Ai, mana, saudade, gente, minha mana aqui. Combinar um rolê depois dessa quarentena, viu? Deixa eu ver, já ouvi falar que ele tem bastante ferro, esse melado. É verdade, gente, o melado de cana, até assim, quando eu vou fazer alguma dieta, na faculdade, né, a gente vai elaborar alguma dieta, eu coloco muito melado de cana, principalmente para tratamento de anemia. Se tem algum paciente com anemia, eu coloco o melado de cana, porque ele é muito rico em ferro, muito, muito mesmo. Uma das maiores fontes de ferro, inclusive. Tô experimentando o néctar de coco, e é bem suave, quase não adoça, mas é bom. Ah, é verdade, gente, o néctar de coco também, ele é muito bom, muito bom. Que assim, é quase a mesma coisa que o açúcar do coco, né? Mas o néctar do coco, se eu não me engano, ele é mais saudável do que o açúcar de coco, tá? Tô tentando desintoxicar de açúcar 3 dias já, mas ainda estou usando mel. Então, eu sugiro você ir tirando o mel aos poucos, tá? Compre o melado de cana. Assim, ele é caro, mas entre o mel e o melado de cana, o preço é praticamente o mesmo, tá? Não tem muita diferença. Falo dos malefícios do café. Então, gente, café é altamente tóxico, tá? Por quê? O açúcar da indústria é torrado, tá? Ele é torrado, passa por refinação, o café, né? Principalmente o café em pó, mexe no seu sistema nervoso, tem o teor de cafeína altíssimo, altíssimo, altíssimo. É como se ele é como se fosse um tiro no seu metabolismo, tá? Sabe aqueles brinquedos de parque que a gente vê nos filmes? Você bate um martelo, vai um negócio lá em cima e depois desce de uma vez. É desse jeito dentro do seu organismo, tá? O efeito do café. Então as pessoas, tem gente, mas eu só consigo fazer as coisas no meu dia a dia se eu tomar café. Gente, isso é vício. É a mesma coisa com a alcoólatra é a mesma coisa com a alcoólatra que um viciado em cigarro, em droga. Ele só consegue fazer alguma coisa na vida dele depois que ele bebe, E tem gente que bebe café o dia inteiro, gente, isso é um absurdo. Absurdo, porque café é droga, tá bom? Vamos deixar claro aqui que café é droga. Outra coisa, café atrapalha a absorção dos nutrientes, principalmente de cálcio, tá? Então, o café, além de tudo, ele atrapalha a nossa absorção de nutrientes. Tento ser vegetariano, mas sou viciada em café com leite. Ainda coloco açúcar. Meu filho, tá ruim pra você. Assim, tenta substituir coloca leite de coco, cacau em pó. Gente, alfarroba é um ótimo substituto do café, tá? Ele tem um sabor parecido com... Ele tem um sabor de cacau e café misturado. É muito delicioso, muito delicioso. Então, tenta fazer um leite
de coco ou leite, qualquer leite vegetal, coloca o alfarroba e coloca tâmara, adoça com tâmara, ou adoça com açúcar de coco, néctar de coco, melado. Te garanto que fica muito mais gostoso, tá? O bom mesmo pra adoçar são tâmaras, é verdade, gente. Pena que custa um rim, gente. Tâmara é muito caro. Gente, R$ 5 você compra 2 tâmaras aqui. Aqui nas redondezas onde eu moro, que na minha cidade mesmo não vende, não. Mas assim, nas cidades vizinhas e tal, 2 tâmaras, R$ 5, gente. Isso é muito caro. Muito caro, gente. Mas assim, né? Temos a gente não é obrigado a comer tâmara. Não é obrigado. Tem as frutas, tem banana pra adoçar as coisas, né? Banana, pra mim eu adoço tudo com banana. Eu parei de tomar café porque me dava taquicardia, eu não conseguia dormir e piorava minha ansiedade. Pior que é, viu, mana? Piora muito a ansiedade, muito, muito, muito mesmo. Assim, quando eu tirei o café, eu me sentia muito cansada. Muito, muito, muito mesmo. Isso é um sintoma, gente. É um sintoma de abstinência. O café é uma droga. Você tava todo dia estimulando ali seu sistema nervoso. Todo dia você é a base de cafeína. Lógico que se você tirar de uma vez, você vai ter um impacto, né? Mas depois que eu fui substituindo pelo suco verde, por frutas, gente, eu amanheço o dia assim, disposta. Claro, às vezes eu sinto sono, mas no nível normal, mas não no nível, assim, no nível, sei lá, de cansaço físico, porque é só uma ilusão. A energia que o café te dá é só uma ilusão, tá? Café é um veneno pra enxaqueca, pior que é, gente. Assim, eu sofro de enxaqueca crônica, tá? Depois do crudivorismo, foi a única coisa assim que depois do crudivorismo eu senti, 1 ou 2 episódios, mas foi episódio, gente, de estresse extremo. Só a minha família sabe o que eu passei no tempo que eu tava com crise de enxaqueca, tá? E assim, o que desencadeou foi o estresse, tá? Primeiro foi o estresse e foi o cacau. Eu não tô dizendo que o cacau é ruim pra saúde, tá? Mas assim, gente, o cacau, ele tem cafeína, entendeu? E pra quem tem enxaqueca, enxaqueca crônica mesmo, como eu, não pode abusar, né? E assim, esses dias eu tô consumindo bastante cacau e não tô sentindo mais nada, tá? A última crise de enxaqueca foi ano passado, tá? Foi no tempo que, gente, foi num tempo que eu não tava parando nem pra respirar, de tanta coisa na faculdade que eu tinha que fazer. Então, foi estresse mesmo, estresse enorme. Era apresentação de TCC, era projeto, era debate, era trabalho, gente, era tanta coisa. E daí eu tive esses 2 episódios, tá? Mas sempre, antes do crudivorismo, eu sentia, eu vomitava. Mas minha última crise não foi tão severa, tá? E assim, eu não sinto mais, não sinto. E é isso, gente. Eu praticamente, eu me curei. Eu me curei, entre aspas, da enxaqueca crônica. Assim, é crônico? Mas com crudivorismo, porque assim, é genético, tá? Esse meu coisa. Eu fui num médico e tal. Mas eu tinha episódios muito recorrentes. Muito, muito, muito recorrentes. Depois do crudivorismo, faz 6 anos, gente. 6 anos que eu sou crudívora. Eu só senti umas 3 vezes em 6 anos. E isso sob muito estresse. Então, é isso, gente. O café é um veneno, tá? Você tem alguma receita de antiparasitário, algo assim? Gente, assim, tem protocolos de eliminação de parasita e tal. Mas o meu protocolo de desintoxicação, tiveram algumas pessoas, tá? Que relataram que eliminaram parasitas. Mas sim, vai depender de pessoa para pessoa, né? Porque ele não é voltado mesmo para eliminação de parasita. Ele é voltado para
para mesmo a desintoxicação. Você chegou a tomar remédio para enxaqueca? Gente, olha, a única vez que eu tomei remédio depois do crudivorismo foi em um episódio de enxaqueca, tá? Que eu tava simplesmente no meio de um debate na faculdade. Imagine você tá na frente de muitas pessoas, você precisar se concentrar e lógico que eu não andava com remédio na bolsa, né? E gente, eu tava pra correr, eu tava pra chorar. E aí tinha uma pessoa lá que tinha um remédio para dor de cabeça e eu tomei, mas a única vez que eu tomei remédio depois do crudivorismo. Só esse episódio e pronto. O resto eu de enxaqueca, quando eu sentia, ou eu deitava, colocava uma música relaxante, sei lá, ou tomava chá, tá? Chá, minha tia fazia chá de arruda pra mim, porque ela disse que é muito bom, tá? E a única vez que eu tomei remédio foi essa, e das outras 2 vezes eu tomei chá. Cacau pra beber pode? Pode, gente, tranquilo. Gente, né, não é só porque o cacau me desencadeou uma enxaqueca que ele faz mal, tá, gente? Ele tem uma quantidade mínima de cafeína. Mas no meu caso, eu tenho intolerância à cafeína, tá? Eu não tolero muita cafeína no organismo. Sim, porque o nosso organismo, ele já é naturalmente... assim, ele é propenso a ser. Por quê? Porque a nossa fisiologia, nossos ancestrais, assim, eles não consumiam coisa com cafeína, né? E o cacau, assim, ele é uma coisa refinada, digamos, a fruta não vai ter o tanto de cafeína que tem no cacau em pó, entendeu? Mas, gente, o cacau, ele é muito saudável, tá? Muito saudável, principalmente o alcalino. Eu tô falando do cacau 100%, tá? Nesse cacau da Nestlé, desse N marcas não, tá? Tô falando do cacau 100% e eu compro cacau 100% alcalino, tá? Que é ainda mais benéfico. Então, o cacau, gente, não tem nenhuma contraindicação, tá bom? Pelo amor de Deus. No meu caso, é porque eu tenho intolerância à cafeína, tá? E episódio de enxaqueca, às vezes, o médico explicou que tem idades, períodos que a enxaqueca vem com mais frequência, tá? No meu caso, como é crônica, e ele assim, ele passou um remédio, mas eu não tomo tal remédio, não cheguei nem a comprar, porque, gente, remédio é veneno. Então, eu prefiro tratar a minha enxaqueca, prevenir, com a alimentação crua, né? Qual a diferença do alcalino pro normal? Gente, é quase nada. Eu sinceramente, pra ser sincero, eu não sei qual a diferença do alcalino pro normal. Mas eu acho que é alguma etapa aí do processo de refinamento e tal, né? Experimenta comprar morango desidratado em pó e tal. Muito bom em vitaminas e Eu já vi, gente, mas é caro. Gente, é muito caro, gente, fruta seca. Se a fruta seca mais barata é só uva passa. E as ameixas, né? Mas o resto, gente, é um absurdo. Absurdo. Sinceramente, eu acho um absurdo o preço das frutas secas. Eu comprei um desidratador, ainda bem que eu faço minhas frutas secas em casa e tal agora. Mas pra comprar, gente, eu acho muito caro. Assim, é 1000 vezes você gastar com fruta seca do que com um doce, uma bala, né? E isso vai de substituição. É caro, mas você vai deixar de estar comprando uma coisa ruim pra sua saúde, né? Prefiro tomar puros de fruta. Eu também. Pois é, caro mesmo. Pois é, gente. Assim, você pode desidratar em casa, no sol, né? Ou no forno, se você não for crudívoro. Mas assim, se você tiver condições, né? Tiver poder aquisitivo, é muito bom fruta seca, gente. Muito, muito, muito bom para adoçar, para colocar em receita, para comer como snack. É muito bom. E assim, você vai estar investindo na sua saúde, tá? A gente já vai acabar a live. Falta 25 segundos. E assim, depois eu faço outra live, tá? Depois eu vou colocar outra caixinha de perguntas para vocês mandarem. Mas eu já vou encerrar a live, tá? Inclusive já vai terminar aqui. Então, gente, foi muito boa a live, tá? Eu vou colocar lá no YouTube. E é isso.
Quando eu fizer outra live, eu aviso a vocês, tá? Beijo.